Olá, seja bem-vindo de volta. Vamos dar continuidade aos nossos estudos no empreendedorismo. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade em relação à inovação e vamos iniciar, após a pausa do cafezinho, né, o estudo, né, da caracterização, né, a busca por uma maior compreensão pelo plano de negócio. Aí sim o negócio começa a ficar mais apertado, né, em relação ao agora, aí vai dar o início realmente ao negócio, né? Bom, então vamos aos nossos objetivos de aprendizagem. Ao final desse módulo, você será capaz de então aprender as distinções entre inovação, invenção e imitação, entender por que a inovação é o efeito-chave do empreendedorismo e ser capaz também de, na prática, né, organizacional, identificar situações e oportunidades de inovação, que é o momento que muitas vezes a gente fica pensando como eu vou inovar, como eu vou inovar. Então, aguarde, vamos começar. Iniciamos com o Peter Drucker, né? Eu disse em módulo anterior que eu sou fã do Schumpeter, então está aí, mais um. Anote aí, mais um. Né? O professor é fã do Drucker também. O Drucker é o papa da gestão moderna, né? Quer dizer, dizem que ele foi o inventor da administração enquanto estudo. O que o Drucker disse em relação à inovação? Para Drucker, a inovação é o meio pelo qual o empreendedor cria novos recursos, produtores de riqueza, ou dota recursos existentes com maior potencial para criar riqueza. Percebam que o Drucker, quando ele diz que cria novos recursos produtores de riqueza, ele está alinhado àquela visão do Schumpeter, né? Do capitalismo, de gerar riqueza, da inovação sempre gerar algo novo e, claro, né, gerar riqueza para o empreendedor. Ou dota recursos existentes com maior potencial para criar riqueza. Quando dota recursos existentes, ele está falando que ele pode criar o novo, uma inovação radical, ou então o incremental, aquela inovação incremental da aula passada, tá lembrado? Pois é, quando ele fala dota recursos existentes, né, com um maior potencial para gerar riqueza. Então o negócio, a finalidade realmente toda empresa tem a finalidade de ganhar dinheiro, né, de gerar riqueza. A vantagem competitiva, né? A gente sempre enfatiza a vantagem competitiva. Citei também no nossa filmagem anterior. Então, a inovação é um elemento-chave da vantagem competitiva. Por isso que a inovação é tão perseguida. Então, se ela é tão perseguida, por que ela é tão perseguida e gera tanta vantagem competitiva? Ela gera vantagem competitiva porque a inovação nos torna valiosos, raros, de imitabilidade difícil. Vamos a umas indicações de alguns livros. A Estratégia do Oceano Azul é uma boa leitura. É uma boa leitura para poder compreender essa situação da vantagem competitiva. Eles chamam de Oceano Azul porque é a busca do mar diferenciado, azul, tranquilo, calmo, mais ou menos, né? Calmo. Mas um oceano nunca é tão calmo, né? Quando você está em tanta água assim. Mas o oposto do Oceano Azul, né, dito pelo livro, é um oceano sangrento, por vários tubarões se degladiando pelo mesmo mercado consumidor. Então tem várias explicações, vários cases, é uma boa leitura. Quando você tiver um tempinho, reserva, coloca lá na sua lista, Estratégia do Oceano Azul. A Águia e a Galinha é um bom livro, uma boa leitura também, do Leonardo Boff, né? O Leonardo Boff, quando escreveu Águia e Galinha, o intelectual, mas é uma leitura muito agradável. Ele mostra que muitas pessoas, às vezes, são águias e agem como galinhas. Então ele bate um pouco naquela questão do comportamento, né? É uma metáfora, né, muitas vezes das condições da vida das pessoas. Muitas pessoas são águias e agem como galinhas. Então é uma boa leitura também. E o Monge Executivo também é essencial, né? São todas leituras rápidas, prazerosas. Façam uma leitura disso depois e dão um feedback. Uma coisa. Antes de passarmos adiante. Se vocês tiverem algumas indicações de livros, passa isso, compartilha isso com a gente. Isso é muito valioso, né? Vamos construir uma espécie de uma rede de conhecimento em que todo mundo possa contribuir. Gostei do livro tal, cita isso, indica. A gente gosta muito disso. Aprender sempre. Bom, vamos à invenção, né? O responsável por invenções é chamado de inventor, né?
Quando o inventor deseja guardar exclusividade acerca do mecanismo ou processo do novo invento para fins comerciais, ele deve patentear, ou seja, registrar uma patente do produto, que é o registro legal de que ele pensou naquilo antes de qualquer outra pessoa. Vamos fazer uma pausa nessa parte. A invenção, quando você busca a patente, é uma forma de garantir que a sua criação. O Brasil forma muita gente, muitos doutores ao ano. O doutor, os mestres, os doutores, estão alinhados à construção de novas teorias, principalmente os doutores. Mas tem saído muitos, tem se divulgado muitos meios de comunicação que o Brasil está inovando pouco. Mas a inovação não sai somente dos mestrados e dos doutorados. Os empreendedores, como você já estudou anteriormente, são atribuídos a eles também a inovação. Então, a invenção. Então, quando ele cria algo, ele deve patentear. O Brasil não tem a cultura de patente. Então, a patente é que vai te dar segurança de explorar aquele produto por um determinado período de ano. E se teve ideia, dá um jeito, arruma alguma forma, crie meios para patentear. Porque se você teve ideia agora, alguém daqui a pouco terá uma ideia parecida. Bom, os direitos exclusivos garantidos pela patente referem-se ao direito de prevenção, de outros de fabricarem, usarem, venderem, oferecerem, vender ou importar a dita invenção. A imitação é a adoção de uma inovação por firmas similares. A imitação geralmente leva à padronização de produtos ou processos, e os produtos baseados em imitação muitas vezes são oferecidos a preços inferiores, mas sem tantos recursos diferenciados. O que acontece com a imitação? Você inovou, inventou, criou um produto, patenteou. Seu produto, quando começa, vamos falar assim, dá um retorno, infelizmente, alguém vai pegar o seu produto e faz o que a gente chama de engenharia reversa. Ele desmonta o seu produto, analisa o seu produto sob várias perspectivas, verifica e costumam aproveitar algumas funcionalidades, e sem investir em tanta pesquisa, não gasta às vezes tanto tempo quanto vocês gastaram. Isso acontece com muita frequência em todos os ramos do negócio. O negócio se a imitação está acontecendo e você perceber que isso está infringindo uma patente, aí você tem que buscar os meios legais, não é mesmo? Então a imitação é um processo mais rápido, de construir um produto a partir do já existente. Geralmente, na maior parte das vezes, eles não têm tantos recursos diferenciados. Pense no celular, por exemplo. Vejam só, os celulares, quando eles são lançados, dá algum tempo, daqui a pouco aparece algum celular com um nome esquisito, às vezes com um nome diferente, que possui algumas funcionalidades similares a essa nova invenção. Observem que geralmente, não posso falar em todos os casos, em alguns casos, não todos, a resistência do material às vezes é menor, porque para baratear às vezes eles diminuem a qualidade na resistência do material, enfim, tem caso e caso, tem casos que a qualidade é muito boa, ok? Então a imitação vai acontecer, e é claro que só vão imitar o que é bom, imitar produtos de baixa qualidade é estranho, muito estranho, principalmente para empreendedores. Vamos para outra parte agora. Os objetivos de aprendizagem. Então, entender os aspectos gerais para iniciar o seu próprio negócio. Então, criar a visão sobre crise versus oportunidade. Opa, gosto disso, hein? Despertar motivações para inovar. O que motiva o começo do próprio negócio? Tudo bem, quero abrir um negócio. Já falei com vocês que é aquela ideia de que quero ter meu próprio negócio, quero trabalhar pouco, estou cansado do meu chefe, quero trabalhar pouco, quero trabalhar 4 horas por dia. Já começou mal. Então vamos entender isso daí melhor. Há vários motivos para se iniciar um negócio. Então, segundo Egen, alguns motivos mais comuns identificados junto a empreendedores, em ordem de importância, são: perceberam? Junto a empreendedores, quer dizer, não foi nada distante da realidade. Então, o que é que os empreendedores disseram, em ordem de importância?
Primeiro é o desejo de ganhar mais dinheiro, mais do que possível como empregado. Olha, se a pessoa está realizada financeiramente, né, se conseguiu um bom patrimônio econômico, né, está bem economicamente, sente realizada com o que recebe, será que vale a pena empreender? Às vezes vale, depende do empreendedor, depende daquela característica que a gente já falou. Então, o empreendedor é orientado para ganhar mais dinheiro, mais que possível como empregado. Vontade de mudar a sua rotina, né? A rotina proporcionada pelo emprego, dando chance a novas ideias, as suas próprias ideias, né? Então, quer dizer, ele quer mais liberdade para fazer algo novo, porque às vezes o ambiente dele, às vezes o negócio é um pouco difícil colocar suas ideias em prática. Mas sempre liguem àquela lacuna, percebam as lacunas, mercados inexplorados, né? Situações em que vocês percebem que é o senso de oportunidade, nichos, mercados, pessoas, classes, e sempre lembrando aquela situação também de que se você resolve problemas de poucos, o seu ganho é pequeno. Se você resolve problema de muitos, você aumenta o seu ganho. E o último item, né, o que motiva os empreendedores, né, de acordo com a pesquisa, para iniciar o próprio negócio, é o desejo de desenvolver algo que agregue inovação e benefícios para si e para a sociedade. Muitas vezes as pessoas resolvem os problemas. Eu gosto sempre de dar uma visão sobre isso. Às vezes as pessoas ficam em busca da grande ideia. Ao invés de ir atrás da grande ideia, às vezes vale a pena tentar resolver um problema que te incomoda diariamente. Se você consegue resolver isso mais no nível micro mesmo, você às vezes está resolvendo o problema de muitas pessoas. Isso aconteceu na área da tecnologia. Estou cansado disso. Eu desenvolve um sistema, um programinha para facilitar a vida dele. Ele percebe que várias pessoas têm o mesmo problema. Então, e muitas vezes as pessoas ficam surpresas. Olha, eu não desenvolvi isso para ganhar dinheiro, eu desenvolvi isso para resolver meu problema. Então, desejo desenvolver algo que agregue inovação e benefícios para si e para a sociedade. Pode ser também para resolver o problema de alguém, sem problema. A crise é um negócio interessante, né? Em algumas culturas, a crise é sinônimo de oportunidade, né? E para o empreendedor também é sinônimo de oportunidade. Por isso que eu coloquei aí no slide. Veja só, crise, né? Crise sem o cifrão e o crise com o cifrão, quer dizer, CRI, né? É a oportunidade para ganhar mais dinheiro. Na adversidade, lembra lá do copo meio cheio, meio vazio, né? Que o empreendedor sempre vê o copo meio cheio. Então, é um momento de criar. Quando vem uma crise, é um momento de identificar lacunas também. Reduzir, às vezes, ou melhorar alguns custos, melhorar alguns processos, melhorar algum produto, sempre haverá oportunidade. O mundo sempre vai passar por alguma espécie de crise. Menor ou maior, sempre vai passar. Os chineses, há mais de 4.000 anos, já sabiam dessa relação, né, que os ocidentais, para os ocidentais, parecem antagônicos, né? Como assim crise e oportunidade? Bom, a crise é expressa no idioma chinês em uma palavra que representa os seguintes ideogramas. Veja aí, logo acima. O primeiro ideograma significa perigo, medo, né? E o logo abaixo está lá, chance, oportunidade. Crise, então, para eles, é igual a perigo mais oportunidade. Tem uma passagem no livro do Michael Porter. Michael Porter é um grande estrategista. Vou citar o Michael Porter várias vezes, mas na próxima aula, falando sobre a parte da análise mercadológica, lá do plano de negócio. Mas o Michael Porter tem um livro muito interessante que chama Competição. Nesse livro ele fala que muitas vezes o medo se demonstra de uma forma muito poderosa. Muitas vezes as empresas inovam, pessoas inovam, criam novas formas o tempo todo por causa do medo. Então o medo, quando você consegue trabalhar bem esse medo, né, ele é poderoso. Tem organizações que criam cenários, às vezes, com muita cautela, né, cenários, às vezes, de crise, de adversidades, para que force a sua equipe a inovar, melhorar, principalmente quando a equipe está numa zona de conforto. Então a crise é esse momento, quer dizer, é um momento reflexivo. Opa, vou ficar aguardando, esperar a crise passar de forma alguma. Vamos mudar, vamos melhorar. Então, o desafio para construir algo novo nesse caso, né, vamos para o próximo, né, a descoberta de novas oportunidades empreendedoras é um dos principais desafios do empreendedor.
tanto para o que está criando uma nova empresa, como para o que está em uma organização existente. As mudanças devem acontecer sempre, né? Sempre. Então, aquele ditado, em time que ganha não se mexe, não é tanto assim não, né? Pode ser melhorado, né? E a busca por tais mudanças podem ser endógenas ou exógenas, quer dizer, podem ser internamente ou externamente, ok? Então, agora é a hora que você fica naquela dúvida, né? O que é, o que eu vou criar de algo novo, o que eu vou buscar, o que está acontecendo com o mercado, essa análise, essa percepção é muito importante. Essa percepção é muito importante do que está acontecendo no mercado. As 7 fontes inovadoras, né, segundo o Drucker, uma citação aqui, ó, o Drucker, anotem mais um livro, lembrei, do Drucker, né, é o Gerente Eficaz. Bom livro, boa leitura. Bom, voltando então, as 7 fontes de oportunidades inovadoras, segundo o Drucker, né, as 4 primeiras fontes, pelo Drucker, são fontes, mas são endógenas, né? Então, são fontes de oportunidades, né, que estão dentro da própria instituição ou organização, seja empresarial, pública, dentro do setor industrial ou de serviço. O segundo grupo, então, enquanto o primeiro é dos endógenos, o segundo é do... Isso, exatamente, exógenas. Né? Então, o segundo grupo de fontes para oportunidades inovadoras, né, um conjunto, né, de 3 delas implica em mudanças fora da empresa ou do setor da organização. Vamos conhecer então as 4 primeiras? Bom, o primeiro grupo das 7 fontes de oportunidades inovadoras, segundo o Drucker, são no inesperado, na incongruência, a inovação baseada na necessidade do processo e nas estruturas da indústria e do mercado. Calma, vamos entender cada uma aí. Então, no inesperado, que é a nossa primeira, né, os empreendedores podem encontrar sucesso de forma inesperada, tanto quanto o insucesso também, né? Claro. Né? Baseado em seu nicho de mercado, os empreendedores podem perceber algo que pode ser mudado em seu produto, ou mesmo até criar um novo produto. Então, eles percebem, durante a criação, processo, no desenvolvimento de um novo produto, e às vezes eles identificam lacunas, identificam produtos, identificam situações, né, que podem já desencadear num novo produto. Tem uma passagem lá na história, lembra quando eu disse do Fiso Zero, lá do Miguel, lá do Boticário? Tem uma passagem, quando ele, no Fiso Zero, que ele, na entrevista dele, que ele diz o seguinte, olha, quando ele estava observando, né, foi conversar com o pessoal do laboratório e sentiu uma fragrância de um perfume que não estava pronto ainda. E ele falou, pronto, é isso aqui que eu quero, quer dizer, é esse que eu quero. O técnico, né, responsável pelo desenvolvimento do produto falou assim, não, mas não está pronto ainda, isso aqui foi só uma experimentação para perceber se a gente está no caminho. Não, é isso que eu quero, é isso que eu quero mesmo. Pode parar o processo por aí. E esse é o produto, né, um dos produtos mais vendidos pelo Boticário, que é o Água Fresca. Então, quer dizer, às vezes pode parar no meio, às vezes chegou, não, é isso que eu quero, exatamente o que é isso que eu quero. Como pode também, como caso de insucesso, chegar ao final e não desencadear no que foi feito, né, na verdade. Então surge um evento no meio ambiente interno e externo. Aí tem uns casos, né, que eu mostro para vocês, por exemplo, o Viagra. Vocês sabiam que a história do Viagra, que o Viagra foi descoberto, foi vamos dizer, um efeito colateral? Como assim? Bom, o Viagra é o seguinte, o laboratório do Viagra estava desenvolvendo um produto para hipertensão. Hipertensão, sim. E descobriram que, né, durante a experimentação, os testes desse novo medicamento, esse medicamento para hipertensão tinha um efeito colateral. Sim, esse efeito colateral, eles resolveram, né, percebeu que o pessoal estava ficando muito feliz com esse efeito colateral. Então eles resolveram estudar qual era o princípio desse efeito colateral. E a partir disso, o que eles fizeram? Descobriram o Viagra. Então o Viagra não foi o objetivo, né? Ele foi descoberto durante o processo. Então eu sempre enfatizo, funcionem como sistemas abertos. Nós somos sistemas abertos. Sistemas abertos são aqueles que conseguem se adaptar ao meio, sempre percebendo o meio, recebendo informações, processando. Então fiquem atentos no desenvolvimento do seu novo produto, que vocês podem descobrir alguma coisa aí. Não é mesmo? Bom, esse daí, já que a gente está falando disso no inesperado, tem um filme que eu já assisti com os meus filhos,
né, e que eu recomendo, que é uma história muito divertida lá da Disney, né, que chama Família do Futuro. A Família do Futuro enfatiza isso, né, de que o erro não é visto como um erro, como algo terrível, né? O filme ele enfatiza muito a invenção, a persistência. É muito legal. Você vê, olha, vejam só, hein, já estão trabalhando isso com essas crianças. Preparem, inovem bastante, porque vem chumbo grosso aí pela frente. Estão trabalhando persistência, invenção. Não desista quando você encontrar um erro. É isso, é uma historinha muito bacana. E ele muda a realidade do planeta por causa da invenção dele. Mas em algum momento ele para, fala assim, não quero mais saber disso. Não, você não pode fazer isso, você vai mudar a história. Bom, enfim, assistam o filme depois. Acho que vocês vão gostar. É muito divertido, é um filme leve, muito bacana. Vamos lá para o próximo, do Drucker. O segundo é na incongruência, né? Entre a realidade como ela é, de fato, né, e a realidade como presume ser ou como deveria ser. Os empreendedores devem saber o real valor de seus produtos para os seus clientes e não o valor que seus produtos têm para os próprios empreendedores. Se o produto não está tendo valor na realidade para os clientes, então essa deverá ser outra fonte de mudança. O que significa isso tudo? A incongruência quer dizer, há uma incongruência, né, entre o que foi desenvolvido, o empreendedor pensou em desenvolver algo e percebe valor naquilo. E o consumidor, o consumidor está com o martelo, ele é que vai definir se ele quer ou não. Se ele não perceber valor naquilo, ele não vai comprar. E aí vem a pergunta, por que os nossos clientes não estão percebendo o mesmo valor que nós percebemos? Então essa é na incongruência. Então esse é um processo reverso. Por que eles não estão percebendo? Então às vezes, será que é percepção de valor? Será que eu preciso melhorar meu preço? Geralmente, né, pode ser o preço. Às vezes você tem produtos substitutos. Calma, a gente vai trabalhar isso em outro módulo, em outra aula. Às vezes tem produtos que podem substituir o seu, com um valor mais abaixo. Enfim, a concorrência não é brincadeira. Mas na incongruência, então você desenvolveu algo que não é percebido esse valor. Então você precisa ficar atento, né, para isso, para que possa fazer esse processo reverso e perceber. Então por isso que o canal de comunicação deve ficar aberto sempre. Por que os clientes estão faltando? Como dizer, é preço, é um produto, é uma embalagem, alguma coisa falta às vezes no produto para que ele perceba, para que alinhe, né, crie uma situação de congruência, não de incongruência. Vamos para o outro? Vamos para o terceiro então. A inovação baseada na necessidade do processo. Essa oportunidade surge na medida em que já se tem um processo. E os empreendedores melhoram esse processo, ou seja, a partir de um sistema antigo. Né? Não deixa de ser uma inovação incremental. Lembra? A inovação pode ser de produto, de processo, de uma ação de marketing, não é mesmo? De acordo com o manual de Osmo. Então eu vou melhorar a forma de produzir algo. Isso sempre, pode observar lá nas suas outras disciplinas, né? Quando fala métodos de construção de automóveis, né? Então, e tem várias formas, os métodos vão melhorando a cada momento, precisa criar novos meios para produzir, às vezes meios mais rápidos, mas sem diminuir a qualidade do produto. Né? Então, essas novas formas de produzir algo são inovações baseadas na necessidade do processo. Por quê? Porque o mercado consumidor é altamente exigente, ele precisa de maior rapidez. Não esqueçam, tudo que a gente desenvolver, eu gosto de pensar sempre que o foco deve ser no cliente. No cliente. Então, se vai fazer um atendimento, às vezes uma loja vai trocar uma mercadoria, às vezes segura o cliente um tempão para resolver um problema de um processo interno, preenchendo formulários, tudo. Simplifique isso. Né? Simplifique isso. Resolva o problema do cliente e depois resolve internamente. Então essa é a necessidade do processo. Deixar cliente na fila muito tempo esperando não é uma boa estratégia. A menos que você tenha alguma estratégia bem deliberada para ele ficar na fila. Como acontece em vários segmentos, né? Casas noturnas, para poder mostrar que está cheio, enfim. Analise bem a estratégia e, se você perceber que não vale a pena deixar o seu cliente na fila, então crie meios para tirá-lo da fila. Melhore o processo, sem perder a qualidade. Então vamos para o próximo. Nas estruturas da indústria e do mercado, alguns segmentos ficam estagnados,
por muito tempo, mas com o aparecimento de novas tendências ou tecnologias, né, novas formas de negócio podem se formar. Isso dá para a gente muitos desdobramentos, né? Houve uma época, não sei se é a sua época, né, em que o Brasil tinha uma lei de reserva da informática, então o mercado não era altamente competitivo e com isso os computadores no mundo, né, vamos assim, no mundo como um todo estavam evoluindo e a gente estava parado em algumas coisas, né? Então isso travava toda a economia, travava o desenvolvimento de novos produtos. Então na hora que abriu o mercado, os novos computadores chegaram. Nossa, eu lembro disso. Quando chegou foi uma alegria enorme, né? Foi uma alegria enorme. Por isso que hoje a gente já pode passar com o carrinho do supermercado às vezes, né? Fala assim, fulano, arreda o computador aí que eu vou colocar uma carne aí do lado, né? Estranho isso, antigamente só comprava nas lojas de informática. Hoje você compra pela internet, coloca o leite do lado do computador, né? Cuidado para não tornar o leite no computador. Mas então, essas novas estruturas, né, isso tudo, né, e você tem que analisar isso tudo. Né? Surgiram novos, às vezes tem alguns mercados que estão mais parados e de repente surgem novas tendências, novos concorrentes. Opa, vamos analisar isso. Às vezes o mercado vale a pena dar uma aquecida nisso. Bom, então agora paramos, né, terminamos o primeiro grupo, né, das endógenas e agora vamos para as exógenas, né, das 7 fontes inovadoras. Já esgotamos 4. Agora faltam essas 3, que são as exógenas segundo Drucker, né? Então são mudanças demográficas, populacionais, mudanças em percepção, disposição e significado e conhecimento novo, tanto científico como não científico, né? As mudanças demográficas, né, que é a quinta fonte de oportunidade empreendedora, ou a primeira caracterizada por fatores exógenos. São as mudanças demográficas, as quais estão relacionadas à população, sua grandeza, estrutura etária, composição, emprego, nível educacional e renda. Veja só a alegria aí do pessoal, né, na figura. O turismo da terceira idade é uma realidade, né? A população está vivendo mais, quer dizer, a gente está vivendo mais. Se a população está vivendo mais, né, então eu preciso identificar, né, já que a demografia, né, a população está vivendo mais, então eu preciso criar meios para trabalhar esse novo nicho, que até então era deixado de lado. Sabe outra situação também? Quer dizer, o nível educacional está elevando, a renda também. Quando a gente pensa no nível educacional, quando ele eleva, o consumidor fica mais exigente ainda. Com isso, a gente precisa trabalhar mais e mais a qualidade dos produtos e diferenciação, principalmente na questão da renda. O mercado de luxo é um mercado excelente de trabalhar, mas ele precisa perceber o valor nisso, no que você está desenvolvendo. O aumento do nível de renda faz com que surjam cada dia novas empresas trabalhando nesse mercado. Então, tudo isso, nessas mudanças demográficas, o sistema aberto aí de novo, perceba o que está acontecendo, né? Perceba o que está acontecendo no mercado, né? Aproveitando isso, tem uma frase do Peter Drucker que eu gosto muito, que é o seguinte, assim, mesmo que você produza e que você venda localmente ou regionalmente, o seu competidor sempre será global. Interessante isso, né? Isso dá até um arrepio, né? Você, como assim meu competidor é global? Com o advento da tecnologia da informação, da globalização, né? Às vezes o seu consumidor está a um clique do seu concorrente. Então tem que trabalhar muito bem. Você está muito próximo do seu cliente fisicamente, trabalhe muito bem esse cliente, né? Vamos lá. Vamos para o próximo. As mudanças em percepção, disposição e significado. Está relacionado à mudança na percepção de valores, na disposição e significado em tudo que nos rodeia. Veja bem, né? Na percepção, disposição e significado, né? Alguns exemplos, a alimentação mais fácil, mais rápida, como o self-service e os fast foods. A realidade da população está mudando, quer dizer, né, principalmente nos grandes centros, né? Enfim, os novos modelos nem sempre vão substituir. A alimentação à la carte ainda existe, mas dependendo do ritmo, né, da população, a população às vezes não tem tempo para ficar guardando, né, um almoço sair. Então, às vezes, como diz, o prato rápido, né, os fast foods, né, uma alimentação mais saudável,
né? O self-service, o autosserviço, olha, pode deixar. Né? Às vezes você está viajando, para em algum lugar, e há algum tempo atrás as pessoas ficavam atrás de um balcão falando assim, o que você quer? O que você quer? Agora, tem vários lugares que a gente passa e é autosserviço, quer dizer, você pode escolher. Essa liberdade é interessante. Por que isso? Porque aumentou o contingente populacional, né? Porque percebeu que a pessoa às vezes queria escolher uma coisa ou outra, às vezes tinha uma determinada peça que ele preferia aquela do que a outra. Pô, pegue você mesmo, fique à vontade. Né? Então, essas percepções devem acontecer e sempre a inovação, sempre a inovação. O conhecimento novo, tanto científico como não científico. Né? O não científico é aquele aprendizado pelo meio, né? Quando você começa a perceber, né, alguma coisa. Assim. E o científico, fiquem atentos, né? Muita coisa é publicada por causa dos novos conhecimentos. Então, o conhecimento novo, na maioria das vezes, radicais, lembra lá da inovação radical, né? E descontínuas possibilita a alocação de recursos em meios de produção diferentes e mais produtivos, lógico, sempre, né? Vamos fazer uma parada agora para o café? E logo após o café, iniciaremos o nosso plano de negócio. Até já! Vamos lá? Agora já tomaram café, chega de conversa, vamos continuar agora. Nessa parte agora, na nossa segunda parte, a gente vai iniciar o plano de negócio. Esse plano de negócio, nós vamos desenvolvê-lo até o fim da disciplina. Então, lembra quando eu falei lá na nossa primeira aula, em que há duas partes da disciplina. A primeira parte é a parte em que nós vamos conceituar, definir, compreender a parte do agente empreendedor, do agente empreendedor, a inovação, o processo da inovação. A segunda parte que é o desenvolvimento do plano de negócio. O plano de negócio é um documento assim, excelente e de extrema importância para o empreendedor. Vamos então iniciar? Que aí você vai entender por que ele é tão importante. Então, os objetivos de aprendizagem nesse caso. Ao final desse módulo, você deverá ser capaz de entender a viabilidade do empreendimento nos aspectos mercadológico, financeiro e operacional. E aprender a composição de um plano de negócio. Então, quer dizer, veja só, entender a viabilidade do empreendimento nos aspectos mercadológico, que é o próximo módulo, que é a nossa próxima aula. Calma que ainda não terminamos a aula não. No âmbito financeiro, próxima aula, e operacional. Então vamos ao nosso plano de negócio. O que é um plano de negócio? O plano de negócio é um documento que reúne informações sobre as características, condições e necessidades do futuro empreendimento, com o objetivo de analisar a sua potencialidade e viabilidade, facilitando a sua implantação. Facilitando, não simplificando, não significa que o negócio deu certo, não. Há uma distinção entre ideias e oportunidades de negócio. Quer dizer, agora é a hora da gente perceber realmente se aquela ideia, sabe aquela ideia bacana que você teve, se ela realmente é boa. Então agora a gente vai dar forma por meio do plano de negócio. Há alguns estudos do Sebrae, o Sebrae é um grande parceiro nosso quando você fala de empreendedorismo, né? Quer dizer, o Sebrae tem muita informação que pode ajudar o jovem empreendedor, né? E o empreendedor já existente. Eles ajudam muito. Então, o Sebrae mesmo, por meio de várias palestras, vários documentos, eles informam, inclusive, que o empreendedor, o índice de mortalidade dos empreendimentos, diminuem significativamente quando esse empreendedor possui um plano de negócio. Quer dizer, ninguém quer abrir um negócio para fechar, não é mesmo? E se for fechar, então, no nosso país é um problema enorme. Dá uma dor de cabeça fechar um negócio. Mas vamos lá ao nosso plano de negócio. Então, o plano de negócio é que vai diferenciar uma ideia de uma oportunidade. Perceberam o que eu disse anteriormente?
Quer dizer, você tem uma ideia, às vezes na cabeça tudo é lindo, né? Ainda mais o empreendedor, né, que é muito otimista, né? Você vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então agora é a hora de diferenciar essa ideia da real oportunidade. Pois é realizando um estudo exaustivo no mercado que o empreendedor transformará a sua ideia em uma oportunidade de negócio por meio de um planejamento. O planejamento deve acontecer sempre. No plano do negócio estarão registrados então o conceito do negócio, qual que é o seu negócio, né? Quais são os riscos, né? Quais são os riscos relacionados ao seu negócio. Os concorrentes, sempre entendam que, por exemplo, o concorrente, ele pode ser um concorrente direto, um concorrente indireto. Como assim? Vejam só, o concorrente direto, a gente vai trabalhar tudo isso com maior riqueza de detalhes em outra aula. Mas já adianto uma coisa, o concorrente direto é aquele que concorre pelo mesmo produto, mesmo serviço que você. O indireto é aquele que ele possui no seu negócio algo que você vende. Vamos pegar um exemplo simples. Vou pegar o caso de uma padaria. Uma padaria concorre com outra padaria, não é mesmo? E o principal negócio da padaria é vender pão, né? É claro que as padarias estão percebendo, né, a competição está grande, elas estão criando cada vez novas formas de comercializar e atrair o seu consumidor para dentro da padaria. Então você chega para comprar um pão, você encontra, né, produtos diferenciados, encontra no horário do almoço. Tem padarias que no horário do almoço ela serve refeição. No finalzinho da tarde ela tem caldos, né, tem várias opções. E à noite, às vezes, serve até jantar, pizza, vira uma pizzaria, né? Porque às vezes já tem toda a estrutura, já possui todo o seu capital intelectual, todas as pessoas com expertise para produzir, né? O pão é o produto. Então, a padaria sempre concorre com outra padaria. Esse é o seu concorrente direto. E o concorrente indireto? O concorrente indireto, né? Quem vende padaria além do pão? O supermercado. O supermercado vende pão. E aparece muitas vezes pão quentinho toda hora. Então o supermercado é um concorrente indireto. Então a padaria viver só de venda de pão, pode vender, só que se o pão dele, né, for muito bom, né, que aí ele consegue trabalhar isso. Isso a gente vai trabalhar depois ainda no módulo, lá no módulo da parte do marketing, né? Então voltando lá ao nosso caso, né? No plano de negócio estarão registrados, então, nosso conceito do negócio, os riscos do seu negócio, os concorrentes, o perfil do consumidor, né? Qual que é o perfil do consumidor? Sempre entendendo que você pode segmentar o seu negócio. Mas lembrando aí, ó, antes do cafezinho, o consumidor precisa perceber valor no que você está falando. E isso você vai definir lá no seu, né? Qual que é o perfil do consumidor, do seu produto, do seu serviço. As estratégias de marketing. Quando a gente fala de estratégia, estratégia trata de vencer. Quando você fala assim, precisamos de uma nova estratégia, quer dizer, você quer vencer, não é mesmo? O plano financeiro que viabilizará o novo negócio. Quer dizer, de tanta ideia, de tanta coisa boa, a gente precisa de sustentação financeira para viabilizar o negócio. Porque sem o dinheiro, não adianta, né? Vamos lá? Os 5 objetivos de um plano de negócio, então. Testar a viabilidade de um conceito de negócio. Sim, antes de você empreender, você consegue testar a viabilidade disso, né, e fazer os ajustes necessários. Mas o plano de negócio pode ser desenvolvido também com a empresa já construída. Mas a gente vai ver isso já já. Orientar o desenvolvimento das operações e estratégia. Orientar quer dizer criar um norte, né? Para onde que estamos caminhando, quais são as formas que nós vamos distribuir os nossos produtos, quais são as estratégias que a gente pretende vencer os nossos oponentes, que nós vamos utilizar para vencer os nossos oponentes, quais são as estratégias, se for um produto que vocês estão fabricando, como que eu vou fazer a troca desse produto, enfim, tudo isso é participar, vai entrar no seu plano de negócio. Atrair recursos, dinheiro, precisa atrair, né? Um dos objetivos é atrair dinheiro ou investidores no seu negócio. Transmitir credibilidade. Significa que por mais otimista que seja o empreendedor, ele precisa, você vai ver isso já, ele precisa trabalhar de uma situação da realidade. Quer dizer, nada de colocar
fantasia, tudo com os pés no chão e é a realidade, sempre com uma dose de otimismo, lógico. E desenvolver a equipe de gestão também, né? Porque o processo decisório fica muito mais transparente, muito mais tranquilo quando você sabe para onde você quer ir, o que você está trabalhando, quem que é seu mercado consumidor, percebe? Então, quando se desenvolve a equipe de gestão também é alinhada a tudo isso. O que é então plano de negócio? É uma ferramenta de gestão. Uma ferramenta de gestão. Sem o plano de negócios, fica complicado gerir essa organização. Né? Para quê? Para aprendizagem e autoconhecimento, né? A organização e explicitação de ideias. Para cooperação, quer dizer, na comunicação interna, como eu disse, né? Quer dizer, cooperação, todo o corpo da organização, a organização é feita de pessoas. Né? Então, todo o corpo sabe, né, qual que é, para onde que a gente está, qual que é o nosso norte, né? Para onde que a gente vai, qual é o caminho. Então, isso facilita a comunicação interna, porque todo mundo, né, por meio das metas, aí o negócio fica mais interessante. O convencimento também, né, para comunicação externa, para obtenção de dinheiro. Você precisa de dinheiro para investir na empresa. Né? Se você não possui esses recursos, você vai precisar buscar recursos externos. Então, você precisa fundamentar isso, né? Fundamentar isso para poder obter esse dinheiro, para poder viabilizar a sua ideia. Há várias formas de captar dinheiro, há várias agências de fomento, né? O negócio a ideia tem que ser boa na prática. A navegação também como planejamento e monitoração do negócio. Imagine que você esteja no veleiro, né? Quer dizer, você precisa de uma carta ali para poder definir para onde que eu vou, né? Porque senão não vai chegar nunca, né? Nunca vai chegar na terra, né? Vai ficar sempre navegando, perdido em alto mar. Isso a gente não quer. Então, a finalidade, uma das finalidades é essa, para te ajudar na navegação. Por que escrever um plano de negócio? Para entender e estabelecer diretrizes para o seu negócio nos aspectos financeiro, mercadológico e operacional, como já foi trabalhado, como já disse. Para gerenciar de maneira mais eficaz a empresa e tomar decisões acertadas. Por isso que deve ser escrito. Né? Para monitorar o dia a dia da empresa, quer dizer, a rotina. Lembra lá do PDCA da aula anterior? Sim. Né? Quer dizer, você precisa planejar, executar, verificar, agir sempre. Né? Então você precisa monitorar. Não basta só planejar. Você precisa acompanhar a execução disso e sempre monitorar se está caminhando de acordo com aquilo que você planejou. E sempre atento a novas oportunidades para inovar, que nessa caminhada pode surgir alguma coisa nova aí. Fiquem atentos. Para conseguir financiamentos e recursos junto a banco, governo, investidor. Tem várias formas de conseguir esses financiamentos. Tem uma passagem interessante, né? Tem um outro livro sempre, né? Mas um livro. Não esqueçam, se tiver algum livro interessante, encaminha lá para a gente. Né? Compartilhem o conhecimento. Isso é bom, isso é muito bom. Tem um livro que chama Sun Tzu, A Arte da Guerra. Acredito que talvez você já até conheça, que é um livro muito conhecido. Né? E tem uma passagem interessante, né? Que que trata de estratégias, né? de um conhecimento milenar. Então ele tem uma passagem interessante que eu resolvi compartilhar com vocês. Quer dizer, se você conhece o inimigo, o seu concorrente nem é sempre seu inimigo, ele pode ser um adversário, mas no caso da guerra é o inimigo. Né? Perdão. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Quer dizer, se você conhece bem você mesmo, né, e conhece bem também o inimigo, você tem uma alta probabilidade de sucesso. Né? O autoconhecimento é muito importante, mas precisa conhecer o mercado, precisa conhecer o seu inimigo. Se você se conhece, tem um bom conhecimento do meu negócio, mas não conheço o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Quer dizer, aumentando, estamos diminuindo a probabilidade nossa de sucesso. Então o autoconhecimento é importante, conhecer o seu negócio é importante, mas você precisa conhecer seus adversários, seus oponentes. E se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, não é muito boa a notícia, né? Você perderá todas as batalhas. Quer dizer, você não sabe qual que é o seu negócio, não conhece bem o que você quer, não conhece o mercado, fatalmente não vai dar conta, não vai sobreviver numa batalha. Ok? Vamos continuar?
Então, a quem se destina o plano de negócio? Né? A mantenedores das incubadoras, né? Tem muito caso de incubadoras, surgem aí nas universidades. Né? Tem um programa, tem vários programas interessantes na TV aberta e na fechada também sobre incubadoras. Geralmente eles passam mais cedinho, assim, no sábado ou no domingo. Dá uma olhada, né? Tem um programa na Globo, tem no SBT, tem no canal fechado. Tem muita coisa boa, procurem assistir, né? Parceiros, né, também, a quem se destina? Então, a parceiros também, né, para o estabelecimento de estratégias conjuntas. Às vezes a gente pode fazer parcerias com outras organizações, né? E essas pessoas que vão buscar, esses parceiros que vão completar a gente sempre busca parceiro para completar, não é mesmo? Para completar, às vezes eu não tenho capacidade de produzir a quantidade necessária, né? Então eu preciso buscar um parceiro, ou então alguém que cumpre uma lacuna que eu não tenho capacidade de produzir, eu não tenho expertise, então eu preciso de parceiros. Então, com um plano de negócio, isso facilita para o parceiro também, que ele vai conhecer bem o meu nicho, né? Ele vai conhecer, ele vai entender, e você também vai se sentir mais confiante falando sobre o seu negócio, né? Bancos, né, também, né, para outorgar, para vocês conseguirem financiamentos para equipamentos, né? Há fontes de investimentos, tem várias formas de financiamentos em que você pode destinar a equipamentos, a máquinas, equipamentos, a contratação de pessoal, a construção do produto, e tudo tem que ser muito bem posicionado. Para que você vai investir, em que você vai investir, isso é para capital de giro, tem que definir muito bem isso. Isso tudo vocês vão encontrar, vão perceber onde que é que vocês vão precisar de mais dinheiro, em uma parte ou outra, por meio de um plano de negócio. Investidores, né? Empresas de capital de risco, pessoas jurídicas, governo e outros interessados. Imagine que você seja muito bom tecnicamente, né? Você pode buscar, às vezes, uma parceria com o investidor. Ele entra com o capital e você entra com toda a expertise técnica. Sim, isso é possível. Então, o investidor, o que ele quer? Ele quer o dinheiro dele maximizando o retorno dele. A gente vai falar isso lá no módulo financeiro, né? Ele quer ganhar, ele quer maximizar o retorno dele. Então, ele quer fazer o dinheiro dele virar mais dinheiro. E você entra com a técnica, com o conhecimento. Meios para isso. Às vezes vocês estão com grandes ideias, mas não sabem como colocar isso em prática, não é mesmo? Vamos lá. Também, né, destina também a fornecedores, para poder conseguir crédito, para compra de mercadoria e matéria-prima. Ou a própria empresa, para comunicação interna da gerência, com o conselho de administração e com os empregados, e também os clientes potenciais, para vender a ideia e o produto ou serviço. Ok? É importante fazer com que o plano de negócio chegue ao grupo certo, quer dizer, é melhor, e melhor ainda, a pessoa certa. Então, não vai ficar abrindo, né, mostrando. Não vai ficar procurando seu plano de negócio e levar para qualquer um, né? Você precisa entender quem é que se interessaria pelo meu plano de negócio para me ajudar a viabilizar essa ideia. Então, se houver dúvida entre o destino dado ao documento, posso solicitar que o destinatário assine um termo de confidencialidade para minimizar as chances de que as informações da empresa ou da ideia do negócio sejam utilizadas ou divulgadas a terceiros. Então, isso é interessante, porque às vezes tem, infelizmente, né, há casos e casos, né? Então, infelizmente, às vezes, quando você abre o seu plano de negócio, a pessoa vai descobrir qual que é o seu produto, qual que é o seu método de produção, como que você vai entregar isso para o consumidor, quanto que vai custar. Não é qualquer um que pode ver isso, não é mesmo? Então, se vocês estão inseguros, se realmente, será que ele pode ver? Procure, às vezes, procure sempre o especialista. Não arrisque em fazer algumas coisas, né? Se é no âmbito legal, procure um advogado da sua confiança, né? Não sei como fazer isso, então procure o Sebrae. Procure um Sebrae ou um consultor, né, que esteja alinhado a isso. E, né, o Sebrae tem muita informação já tem muita coisa consolidada, né? Às vezes tem um núcleo jurídico que pode te ajudar nisso tudo para viabilizar a sua ideia. Tem uma história, tem um caso de um político, né, muito famoso aí no nosso país, em que uma pessoa virou para ele e falou assim, eu preciso te contar um segredo, eu preciso muito te contar um segredo. Mas eu vou te contar, mas eu quero que você não conte para ninguém. Ele virou
Olha, eu não lembro se era exatamente, eu acho que era o Tancredo Neves que contou uma história dessa. Ele pegou e falou assim, bom, se o segredo é seu e você não está conseguindo guardar, por que eu tenho? Não é mesmo? Então, se você tem um plano de negócio, né, e você tem alguma parte que você descobriu um novo nicho, descobriu um negócio, você vai contar o seu segredo para qualquer um e vai pedir que a pessoa ainda guarde o segredo? Se você tem dúvidas sobre o outro, né, se você tem dúvidas sobre o outro, se o outro pode contar ou não, né, assina um contrato lá, um termo de confidencialidade. Agora, guardar o seu plano de negócio só para você pode inviabilizar a viabilidade do negócio, você precisa de capital. Né? Então, tem que procurar o nicho certo, a pessoa certa, a informação direcionada para essa pessoa. Vamos fazer uma reunião, você vai chegar para a reunião, chegue lá bem posicionado, demonstre o controle do que você está falando e conhecimento do que você fez. Bom, o sucesso na criação de um negócio próprio depende basicamente do desenvolvimento de 3 etapas. Primeira etapa, identificar a oportunidade de negócio e levantar informações. Pessoal, não basta só identificar a oportunidade de negócio, você precisa levantar informações do mercado, é aquela situação, né, do concorrente, como que está o negócio, se o negócio... Você precisa buscar, você precisa conhecer o que você vai empreender. A segunda etapa é desenvolver o conceito do negócio. Com base em informações coletadas na primeira parte, né, que foi identificar, né, na primeira, e identificar experiências similares e avaliar os riscos, né? Quantificar o potencial de lucro e crescimento e definir a estratégia competitiva. Quando a gente fala risco, o risco é uma incerteza. O pior risco é o risco que você não identificou. E a terceira etapa, detalhar o empreendimento, definir as necessidades e recursos e calcular a viabilidade econômica e completar o plano. Quer dizer, precisa ser viável economicamente, não é mesmo? Porque senão fica complicado manter um negócio. Cuidados importantes, né? Cuidados importantes ao redigir um plano de negócio. Então, as informações devem ser precisas, mas transmitindo uma sensação de otimismo. Lembra quando eu disse? Quer dizer, as informações devem ser precisas, fundamentadas, fundamentadas e também, mas nunca deixar a sensação de otimismo, né? A linguagem deve ser em tom empresarial, sem sentimentalismo, né? Sentimentalismo barato, porque isso, porque aquilo, não. O tom é empresarial, estamos falando de negócio. Eu tenho um negócio, uma ideia, um negócio que está formatada, e é isso, o negócio não perca o foco nisso. Seja claro, preciso e objetivo em relação às metas e informações. Sempre lembrando, lá na relação da meta, lembra da diferença da meta para o objetivo, né? A meta é a mensuração do objetivo. Seja claro com isso, né? Não seja otimista demais com suas metas, que às vezes pode ficar complicado, né, de garantir isso. Mas também, né, tenha uma dose de otimismo, né? Porque você vai empreender, vai começar um negócio novo, né? As informações devem ser reais, atualizadas de fontes fidedignas, né? Quer dizer, fontes confiáveis. Quando a gente fala de fonte confiável, tem que ser de fontes de buscar de dados. Então, como às vezes vocês querem falar de patentes, então você tem que buscar lá, por exemplo, o IPO, quer dizer, tem que buscar fontes, né, do governo, né, que tudo isso é publicado, né, de artigos científicos, se for o caso, ou do Sebrae. Quer dizer, tem que buscar em fontes confiáveis. Não acredite em tudo que você vai ler na internet. Tem que olhar, opa, essa fonte é confiável? Como que ele chegou nessa informação? Essa organização vive desse tipo de informação? Essa informação é tendenciosa? Então, cuidado na hora de citar a fonte, né? Essa fonte é importante, mas eu não sei se essa fonte é confiável ou não. Então, busca um consultor, como eu já disse, né? Busca algum meio, busca quem possui essa informação para avaliar. Não, essa informação é tendenciosa, né? Então, cuidado com isso, porque a fonte deve ser confiável. Porque, às vezes, durante a apresentação da sua ideia, na hora que você está redigindo, você, opa, essa fonte aí, ó, essa fonte aí não está certa, não. Então, a gente precisa ficar atento com isso. Qual que é o tamanho de um plano de negócio? É uma pergunta que eu ouço constantemente, né? Um plano de negócio completo em torno de 15 a 40 páginas, mais os anexos. Um plano de negócio resumido de 10 a 15 páginas, em média, né?
E o plano de negócio operacional tem um tamanho variável, né, que é para um uso interno, ok? Isso a gente tudo vai trabalhar ainda em outros módulos, né, como vocês vão perceber que a cada passo a gente vai trabalhar uma parte do plano de negócio. E qualquer dificuldade, se vocês tiverem, não guarde a dificuldade. Manda a sua dúvida, mande a sua dúvida, encaminhe a sua dúvida para a gente poder desenvolver isso, né? Tem uma solução, enxergou uma coisa interessante, quer compartilhar? Compartilhe, vamos pensar junto, ok? Bom, como escrever um plano de negócio? Nós temos o modelo linear e o modelo interativo. Eu gosto disso, né? O José Darnelas, né, por meio do seu livro lá, né, que consta nas nossas referências bibliográficas, apresentou isso daí, esse modelo, esses dois modelos, porque às vezes a gente fica muito preso, pensando assim, não, tem que ser dessa forma, tem que ser dessa forma. Se não sair dessa forma, não sai. Abra a cabeça, deixa a informação fluir e vamos construir. Então, se for no modelo linear, você vai pensar primeiro no marketing, depois você vai cuidar da parte, né, da parte das operações, depois você vai cuidar da parte do desenvolvimento do negócio, e aí depois até os anexos, ok, acabou. Acabou? Não, então continua lá, volta, linear, cada um de uma vez. O modelo interativo, às vezes acontece, você está desenvolvendo ali, né, a parte desenvolvendo o seu plano de negócio, você percebe uma lacuna das operações. Aí você fala assim, não, depois quando eu chegar lá eu penso nisso. Aí você vai esquecer. Então você vai lá e já escreve uma parte das operações, né, que às vezes você percebe que à medida que um vai alimentando o outro. Então, o modelo interativo é isso. Então, o desenvolvimento desse plano de negócio, aí vem finanças, operações, marketing, que na verdade isso tudo está tudo muito entrelaçado. Quer dizer, um fortalece o outro, né? Um está altamente relacionado com o outro. Um deve dar sustentação ao outro e um deve explicar o outro. Quer dizer, as coisas não são tão separadas assim. Está tudo interligado. Tudo isso é o quê? É o plano de negócio para viabilizar o negócio. Ok? Alguma dúvida? Muitas, né? Sempre. Quando a gente abre a cabeça para um novo, né, se for o caso, né, do caso de vocês, se abriu a cabeça um novo, como diz, uma nova estrada sempre possui novas surpresas, novas oportunidades. Olha aí o empreendedor, hein? Novas oportunidades, novos riscos. Então, a caminhada nova é prazerosa, mas também já às vezes dúvidas, né? O que é aquilo na caminhada? O que é aquilo naquela praça? O que é aquilo naquela cidade? Então, está com dúvida? Envia sua dúvida. Não fica com a dúvida, não. Ok? Bom, na próxima aula, então, nos próximos capítulos, vocês vão estudar, né, a estrutura do plano de negócio e análise mercadológica. É a hora da gente pensar no marketing, né? Então, preparem-se as emoções e mãos à obra. Bom trabalho, bom estudo para vocês. E temos aí, né, a nossa bibliografia, né? Sempre consultem, não para de estudar, o estudo é muito bom, ele é muito importante, ele abre a cabeça da gente para o novo, tá ok? Bom, é bom tê-los aí novamente, espero encontrá-los novamente no próximo, no nosso mercadológico, e bons estudos, ok?